Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Dia movimentado na sessão plenária desta quinta-feira com a aprovação de projetos de lei e a visita do ex-senador Pedro Simon aos vereadores da casa. Aos 90 anos, o ex-senador Pedro Simon foi convidado para vir à sessão plenária pelo vereador Eduardo Suplicy, do PT, para uma homenagem pelos serviços prestados à política brasileira nos mais de 50 anos dedicados a cargos no âmbito municipal, estadual e federal. Usou a palavra para falar do atual momento brasileiro e das perspectivas futuras. Estou emocionado pelo pronunciamento, pela palavra do presidente, pela palavra do Suplicy. Acho que pela primeira vez, eu digo, nos meus 65 anos de vida pública, eu vejo que nós temos um fim. Qual é o fim? É um país mais sério, mais responsável, fazendo as reformas que são necessárias e buscando realmente o grande Brasil que nós desejamos. Todos aqueles que querem se espelhar e saber o que é que faz um representante do povo, ele como prefeito, governador que foi, deputado estadual e senador por mais de 3 mandatos, 4 mandatos, ele é um exemplo para todos nós brasileiros e brasileiras. Na sequência, foi colocado em primeira votação projeto de lei do Executivo que prorroga a licença paternidade do servidor público municipal. Atualmente, são concedidos 6 dias de licença. A lei propõe que esse prazo possa ser ampliado até 20 dias. O projeto passou em primeira votação simbólica, com registro do voto contrário do vereador Fernando Holliday, do DEM. O vereador José Polici Neto, do PSD, sugeriu uma emenda para ser apreciada em segunda votação. A oferta que faço é que para a gente introduza um artigo que a prorrogação prevista no artigo 1º também será garantida na mesma proporção aos servidores que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de crianças. O vereador Celso Gianazzi, do PSOL, entende que a lei pode ser ampliada. Está propondo uma emenda para que a licença paternidade para os pais que tenham crianças com deficiência aqui no município de São Paulo seja de 3 meses. E que essa ideia depois se propague também para a iniciativa privada, para a SLT, e que amplie isso para o Brasil inteiro. Passou em segunda votação e segue para a sanção do prefeito projeto de lei da mesa diretora da Câmara. Foram 34 votos favoráveis e um contrário, registrado pelo vereador José Polici Neto, do PSD. Após o tempo regimental, os vereadores Toninho Paiva, do PL, e Jorge Rato, do MDB, se manifestaram favoráveis ao projeto de lei. O texto transforma e extingue cargos de livre provimento em comissão. A reorganização administrativa atende aos questionamentos do Ministério Público em ação direta de inconstitucionalidade movida no Tribunal de Justiça. A extinção de 16 cargos promove uma economia anual de R$ 2.600.000 na folha de pagamento da Câmara Municipal. Olá, Amálio, seja bem-vindo. Projetos aprovados. Esse que tem a prorrogação da licença paternidade tem emendas bem interessantes. Eu acho que até podem emplacar na segunda votação. Sem dúvida. Aprovado em primeira, Elis Marina, telespectador da TV Câmara São Paulo. Essa questão da licença paternidade ela é muito importante, porque já há uma modificação na legislação trabalhista. Em princípio, a Constituição determina, Constituição de 88, que são 5 dias de licença. Mas já houve uma prorrogação, inclusive essa prorrogação para 20 dias, para as empresas que tenham vínculo com o programa Empresa Cidadã. Então, quem tem vínculo já pode, mas isso em nível privado, em nível de empresa particular. Agora, em nível de empresa pública, eu acho que é uma decisão bem legal. Por que é uma decisão bem legal? Porque o pai, normalmente, em 5 dias, tem tanta coisa para fazer, e eu sou pai, eu posso falar, que muitas vezes não dá tempo. Porque além de você ter que tratar de toda a documentação, toda aquela correria, você tem que ficar também preocupado com a criança, que normalmente fica lá na maternidade junto com a mãe, então realmente é complicado. É uma excelente iniciativa e inclusive você disse bem, essas propostas que serão apreciadas são também importantes, porque quem adota, né, ou quem tem a guarda, é importante também ter a licença paternidade. E na questão do deficiente, só quem passa, quem sente na pele para saber o que é.
Então, por isso que é importante também prorrogar ainda mais, né, essa do vereador Celso Gianazzi, né, que fez a proposta. Então, eu acho que é fundamental, eu acho que está dentro daquilo que a gente... E uma outra coisa que é fundamental colocar aqui, a reforma trabalhista não mexe na questão da licença paternidade. Então, não mexe. Então, acho que está certo, é isso aí. A gente tem que ressaltar que essa prorrogação, né, tem a ver também com a criação do vínculo, né, também, entre pai e filho, claro, né? sem dúvida. Porque o vínculo com a mãe já é estabelecido desde o momento que a mãe, enfim, convive, tem que amamentar e todo o resto, né? Mas também a questão do vínculo é bacana também, né? Todo direito trabalhista é bem-vindo. Na reunião da CPI das antenas, os vereadores ouviram representantes da Brasil Towers. Essa empresa é a responsável pelas torres em que as operadoras de telefonia instalam seus equipamentos. O administrador responsável pela Brasil Towers disse que a empresa possui 16 antenas em funcionamento na cidade, mas esse número poderia ser maior caso houvesse menos burocracia na instalação dos equipamentos. São apenas 16, a gente tem uma estimativa interna de que a gente poderia ter esse número de 16 está em 200 nesse momento. Eu acredito que passa pela desburocratização. Eu acho que a questão dos afastamentos, a questão de como fazer a alocação das áreas, eu acho que não há necessidade de muita mudança, mas o processo precisa ser mais ágil. O representante da empresa disse também que as estruturas em funcionamento ainda aguardam o licenciamento emitido pela Prefeitura. Para o vereador Camilo Cristófaro, essa é uma situação que não poderia ocorrer. É o que eu sempre repito do contrabando. A partir do momento que você entrou com um produto irregular no país, você não regulariza mais. Como é que eles instalam uma torre e vão aí pedir sim se pode ou não ter a torre naquele lugar? Então são irregulares, ou seja, eles afrontam o poder público, eles afrontam a sociedade. Para o vereador Claudinho de Souza, está cada vez mais claro que a nova lei de antenas deve atender a diversas demandas. Como as operadoras de telefonia alugam espaços em torres de outras empresas, é necessário estabelecer quem será o responsável por pagar eventuais multas. Criou-se um negócio na cidade de São Paulo, no Brasil, no mundo, onde a pessoa vocacionada para isso constrói torres e depois loca para os operadores transmitirem os seus sinais. Então, eu acho que foi mais um passo. Devo acrescentar no relatório essa obrigatoriedade entre o usuário da torre e o dono da torre, para que a gente fique dentro da legalidade. Pois é, Malha, a CPI das antenas cada vez mais se aprofundando nessa questão e o que a gente espera é uma legislação mais atualizada ao momento em que vivemos, né? E organizando a situação que era necessário fazer, né? Não só a questão das torres, como a questão também dos aparelhos das empresas que produzem os aparelhos de telefonia. A gente já disse aqui que no início era uma bagunça tão grande que você colocava uma torre lá para pegar 500 celulares, mas eram vendidos 5.000 celulares para pegar na mesma antena. É claro que não vai pegar, não vai. Você vai começar a falar, vai cair a linha, como a gente já aconteceu muitas vezes, inclusive no nosso trabalho de repórter. Para entrar no ar, ligava, era chamado, na hora que ia falar, caía a linha. Por quê? Porque a antena não comportava. Então as empresas também foram chamadas, é importante, porque elas também agora estão com mais responsabilidade nessa questão. Espera aí, eu tenho uma antena que está colocada aqui. Em Portugal, quando eu estive lá, normalmente na estrada, você tem 2 antenas, uma de cada lado da estrada. Porque um pega de um lado, outra pega do outro. Quer dizer, para ampliar o sinal. Aqui não. Quando se coloca uma, já a gente tem que dar graças a Deus. Então é complicado. Por isso que é preciso fazer o que foi feito. E a CPI segue realmente, eu acho que, para fazer um relatório bem bacana, para ficar tudo certinho, para melhorar. É isso que a gente quer. Melhoria, melhoria. A CPI da sonegação tributária intimou para a próxima semana representantes de 3 empresas, Deloitte, JSL Leasing e Banco Safra. Os vereadores querem confrontar informações no depoimento deles. A CPI aprovou requerimentos pedindo informações e documentos que apontem se as empresas estão praticando uma simulação de endereço, quando colocam o CNPJ em outro município com imposto sobre serviço mais barato, mas operam de fato na capital. Os integrantes também analisaram documentos já enviados para a comissão e constataram que há inconsistência em dados fornecidos por depoentes questionados em reuniões anteriores.
Para prestar esclarecimentos, foram intimados para a próxima quinta-feira representantes da Deloitte, JSL Leasing e Banco Safra. No caso da Deloitte e do Safra, porque nós ouvimos o representante da Deloitte, que é uma empresa de auditoria que fez a auditoria na Safra Leasing, né? E nós pedimos a quebra do sigilo telefônico e houve aí uma informação não coerente com o que ele prestou aqui de depoimento. Nós estamos reconvocando para poder esclarecer isso. Com relação à JSL, uma empresa que estava em Barueri e que ela mudou a sua sede para São Paulo após os inícios da CPI. O Banco Central do Brasil autorizou isso em abril. A inscrição no município só ocorreu em setembro de 2018 e existem indícios de sonegação tributária, como foi a prática das outras empresas, de que efetivamente não estava lá em Barueri, que nós vamos apurar. Então, por isso nós estamos chamando aqui os representantes dessa empresa, JSL Leasing, para poder esclarecer e levantar toda a nossa tese com relação a este assunto. Pois é, outra CPI que está aí aparando as arestas, analisando tudo muito profundamente, saber direitinho como é que está essa questão da sonegação dos impostos, porque precisa realmente ficar de olho na ação dessas empresas, né? E trouxe esse assunto numa hora muito importante em que se descobriu que aquela história acaba sendo uma prática recorrente entre as empresas. Quando o Itaú, que foi o primeiro a fazer o acordo aqui, disse o seguinte: olha, eu montei uma casinha lá em Poá, só que lá é uma casinha, eu recolho o imposto lá, só que na verdade eu opero em São Paulo. Então aí caiu a casa. Então esse acordo abriu precedente. Por quê? Porque as outras falam o seguinte: olha, o Itaú fez acordo, né? Então também vou fazer. Porque eu não tenho como sair, eu não tenho saída. Eles vão descobrir que eu estou fazendo essa prática. Então automaticamente eu vou ter que fazer acordo. E você vê que os acordos são recorrentes. Houve inclusive a presença da presidência da Câmara, o vereador Eduardo Tuma, você lembra? Com o pessoal da CPI, entregando aquele cheque lá na prefeitura de mais de 1 bilhão, que já foram recuperados. E não é só a questão da recuperação, é a questão, por exemplo, o Banco Itaú, vamos pegar como exemplo, é a questão da transferência da sede. Porque não é você pagar o que você já estava devendo, é você transferir a sede e começar a pagar o imposto que de fato é devido na cidade de São Paulo. É uma CPI que está verificando tudo, até como é que o sistema funciona, como é que se regulariza isso, para que eles possam acompanhar melhor, né? Onde tem sonegação de fato, onde que precisa melhorar, né? E conseguindo tirar resultados importantes dos bancos, que é muito difícil a gente tirar resultado dos bancos, mas a CPI está conseguindo. Parabéns à CPI, parabéns aos vereadores, com certeza. No próximo bloco, Comissão de Justiça e audiências públicas que movimentaram o Legislativo. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.